Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, tópico 5, dai a César o que é de César. Bom, nós temos comentado várias semanas, sobre alguns aspectos da riqueza, do desapego, e agora a espiritualidade nos pede para reiterar esse tópico a respeito das relações, das leis humanas que nos tempos de Jesus representavam as leis romanas e também a parte de tributação, vamos dizer assim, de recolhimento de impostos que os romanos faziam junto com os judeus. É claro que isso é uma metáfora muito maior e que ainda vale bastante no nosso tempo e nos ensina muito a respeito do pensamento de Jesus sobre a organização social. Nós vivemos um tempo em que a política, especialmente no Brasil, mas também no mundo, sensibiliza muitas das nossas emoções, toma muito do nosso tempo, das nossas discussões familiares e ocupa também muito espaço nas notícias. Mais recentemente, nós temos tido uma interpretação, digamos assim, uma interpretação do cenário atual de governantes, de pessoas que ocupam posições de poder e que, pela visão da grande maioria dos formadores de opinião, representam uma ameaça para a humanidade. Mas eu queria lembrar que os tempos que nós vivemos hoje nem de perto se assemelham aos terríveis governantes que já habitaram a Terra. Se nós lembrarmos das atrocidades feitas por Gengis Khan, por Átila, por alguns Césares, vários deles, vários imperadores tidos como relevantes, como Alexandre o Grande, embora tenha sido extremamente importante nas conquistas civilizatórias, mas seus métodos também eram catastróficos, extremamente violentos, Então nós fizemos mais recentemente, no segundo século, durante toda a Segunda Guerra Mundial, o regime do fascismo, do nazismo, todos os regimes totalitários de modo geral, a Revolução Russa e assim por diante. Então, eu diria que a espiritualidade é sábia. Hoje há muito poucos espíritos cruéis, muito menos espíritos cruéis do que havia no passado, porque a proporção de danos que eles poderiam causar ao planeta era menor em razão do uso de armas limitadas. Nós não tínhamos armas de destruição de massa como nós temos hoje. Então as maldades eram feitas no talhar da guerra, na violência, principalmente aos civis, às mulheres, crianças, idosos e assim por diante. Mas, às vezes, pelo distanciamento da história, pela falta de informações corretas, pelo déficit de educação mesmo que nós temos, a gente é levado a acreditar que o momento que nós vivemos é muito pior e que há muito mais maldade hoje no mundo do que havia no passado. As notícias que a espiritualidade nos traz é que, ao contrário, há muito mais bondade no mundo. Mas aqueles que ainda estão presos ao fio da ignorância e, portanto, praticam uma maldade, eles são mais barulhentos. Então, imagina uma sala em que um professor tenha que educar 30 alunos e ele tem 29 alunos muito atentos e um que atrapalha a aula. Esse um é suficiente para desequilibrar o ambiente, para distrair a atenção, para preocupar o professor, a professora que está ali atento, tentando se comunicar, passar a lição.
Então, o momento que a gente vive é esse, de alguns alunos muito barulhentos. E aí vocês vão me dizer, mas as armas de hoje são muito mais perigosas do que do passado. Bom, houve um momento ali, na Segunda Guerra Mundial principalmente, final da Segunda Guerra, depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki, e um pouco antes disso, quando a Alemanha quase conseguiu fabricar a bomba atômica. Eu não sei se vocês sabem, mas quem fabricou a bomba atômica no final das contas foram os alemães levados pelos americanos. Então, assim, a tecnologia continuou sendo alemã. E quando os americanos fabricaram a bomba, os russos logo em seguida roubaram a tecnologia e conseguiram também a fórmula para fabricar. Então, aquele período chamado de Guerra Fria, de 1945 até o final dos anos 80, 90, com o fim da União Soviética, a humanidade passou uma grande ameaça de destruição, levada com muito cuidado pela espiritualidade, eu diria que um manejo sem interferir nas decisões humanas, mas tentando intuir, educar, esclarecer de uma forma muito intensa, inclusive com participação de seres de outros orbes que podiam administrar essa tecnologia, intervir no mau uso dessa tecnologia. Então, há diversos relatos que vêm se tornando públicos de contatos de governos com extraterrestres, com troca de tecnologia, naves espaciais, armamentos e assim por diante. Porque da mesma maneira que na Terra tem os espíritos evoluídos, fora nos outros orbes, ou seja, os extraterrestres, também tem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, né? E cada um é atraído pela sua faixa de pensamento, pela sua faixa vibratória. Então, quando se está diante de um governante extremamente egoísta, que busca apenas o poder, as conquistas, atender os próprios interesses, ele vai se afinizar com espíritos extraterrestres que tenham a mesma afinidade, com a mesma intenção, né? Que no fundo acaba sendo uma troca de favores. Dizem alguns relatos como esses, não estão totalmente reconhecidos pelo governo americano, mas foram divulgados por pessoas muito sérias, alguns até ex-membros do governo, ex-membros das Forças Armadas, que falam, por exemplo, que houve uma troca de tecnologia, principalmente de aeronaves. Houve um salto de tecnologia ali nos anos 60, vocês devem, se a gente fizer a curva da evolução tecnológica, né, até para que se pudesse produzir um foguete, chegar à Lua, pensa assim, até os anos 50 não tinha nada. A União Soviética mais ou menos dominava alguma coisa. Aí, de repente, nos anos 60, em menos de 10 anos, se dá um salto tecnológico absurdo e vários outros produtos, né, como a tecnologia da internet, telefonia celular, uma série de outras coisas, principalmente na área de comunicação. Então, isso teria sido uma forma de troca de tecnologia, permitindo, então, que fosse autorizada a abdução de americanos em território americano, mas outros governos fizeram o mesmo pacto para receber, então, esse favor. E por que os extraterrestres queriam essa tecnologia? Bom, são muitas fontes diferentes. Eu peço que vocês pesquisem isso, não precisam acreditar em mim. Pesquisem, tem muita informação disponível hoje na internet, informação séria, tem muita informação ruim também, mas tem muita informação séria. A Terra é um planeta especial do ponto de vista genético. A construção do DNA humano é diferente daquilo que se tem em toda a galáxia, pelo menos da maior parte da galáxia. Por que isso? Porque, de um modo geral, você tem seres evoluindo de uma espécie, né? Por exemplo, antes
de habitarem aqui os humanos, nós tínhamos a predominância dos répteis. Só que eles evoluíram de uma forma muito violenta, muito bruta, para os dinossauros, que eram uma maneira, vamos dizer assim, completamente distanciada dos preceitos morais. Não dá para você fazer uma sociedade organizada com répteis tão violentos, com feras, né, tão difíceis de domar. Então, houve uma intervenção para exílio desses seres aossuáveis, a fim de que eles encarnassem em outras maneiras, em outras formas de evolução de DNA. Então eles foram levados para outros lugares. Aqui houve uma intervenção por meio de um meteoro, né, que, você vê, num instante, né, destruiu toda essa constituição biológica deles, e a partir dali abriu-se espaço para desenvolvimento dos primeiros primatas, primeiros símios, né, depois primatas. E dali a gente vai aos australopitecos e todo aquele modelo apresentado por Darwin, mais ou menos aquilo, não é exatamente aquilo, mas mais ou menos aquilo, parte dos australopitecos até chegar no Homo sapiens. Então, nesses momentos, a gente pode ali buscar o livro do Emmanuel, esqueci agora, Caminho da Luz. Caminho da Luz, onde ele já faz essa narração, falando que então foram trazidos às terras 4 raças principais muito diferentes entre si. Quando a gente fala de 4 raças, já tinham outras na Terra. Há conhecimento de pelo menos mais 2 que já estavam encarnadas. A raça negra, que ficava essencialmente onde hoje é a África. A raça oriental, vinda principalmente de Aldebaran, com diferentes povos, mas hoje mais ou menos o que a gente conhece como China, Japão e aqueles países do entorno. Então já tinham 2. Aí vieram mais 4 raças. E ainda tinham alguns remanescentes das raças de Atlântida, que eram a raça vermelha. Então, esses povos se associaram ao que depois nós passamos a chamar de egípcios, hebreus, arianos, que estavam seria hoje o centro da Europa, aquela divisão que tem entre a Ásia Central também ali, né, ficava naquele miolo do maciço europeu asiático. E os indianos. Então, esses 4 povos vieram à Terra com a missão de se miscigenar. Então, imagina assim, você pega pessoas de diferentes planetas, de diferentes constituições, muitos deles não eram humanos antes, como nós, não eram descendentes de símios na formação genética, passaram vários anos na espiritualidade, sem encarnar, construindo o perispírito, porque a humanidade terrestre era muito rústica, muito rude. Nós estamos falando aqui dos primeiros seres primatas evoluindo, né? No miolo ali entre australopitecos até Homo sapiens. Então, Homo erectus, né? Todos aqueles povos ali. Então você pega Cro-Magnon. Então quando você pega esse povo, imagina a gente sair daqui e reencarnar, né, num ser tão bruto como esse. Não dá, você tem que preparar o perispírito, encarna e aí já desencarna de novo, não se adapta. Só que a cada encarnação ia acontecendo um aprimoramento genético. É esse salto, principalmente, que Darwin não consegue comprovar, onde há uma intervenção espiritual, digamos assim, da genética espiritual, para que pudessem ser recebidos esses espíritos vindos principalmente de Capela. Então, nesse instante, é realizado um plano de Jesus para estabelecer um tipo genético aonde deveria, no futuro, se destacar a empatia. Quer dizer, dessa conjunção, dessa mistura de povos, né, que já acontece há mais de 10 mil anos,
mas a gente, se levar em conta todo esse processo evolutivo, nós estamos falando de mais de 100 mil anos, né, de evolução, talvez 200, ninguém sabe ao certo, mas no mínimo 10 mil anos é o que a gente pode considerar que há do nosso registro aqui como esse perfil de humanidade na Terra. Seria a partir ali do dilúvio, portanto, uma humanidade mais recente. Então, da brutalidade que era própria dos seres originários da Terra, começa a se destacar uma genética que troca a violência, a força bruta, pelo acordo, pela negociação, pela concessão, pelo consenso. Então, se a gente olhar os primeiros povoados humanos, eles se juntavam por afinidade familiar, iam crescendo, acabava a fonte de comida, eram nômades, então eles tinham que mudar para outro lugar. Só que no caminho eles encontravam outros povoamentos, aí lutavam entre si. Então o processo era de destruição. E assim por diante. E quando eles chegavam muitas vezes em outros lugares, nova guerra, nova destruição. Até que alguns deles começaram a dizer, olha, que tal se a gente se estabelecer, dividir a terra, e a gente faz uma aliança para se proteger de outros povos que queiram nos atacar. Então, no momento em que dois escolhem não lutar, mas fazer uma aliança, ali surge essa genética, esse diferencial do DNA que permite alianças, né? Que permite aquilo que a gente espera que seja o futuro da humanidade, de fraternidade. Mas veja, eu estou narrando algo para vocês que tem muito mais de 10 mil anos, né? Muito mais. E até hoje a gente ainda escolhe a violência, a gente ainda escolhe a guerra. Então isso é um processo rápido, instantâneo? Não. Precisa ter o nosso mérito de conquista. Por quê? Porque nós já trouxemos a guerra na nossa genética. Nós éramos povos rebeldes em outros órgãos, nós éramos guerreiros, nós gostávamos de lutar. Quando a gente reencarna aqui, a gente tem uma afinidade com esses animais que são brutos, que são violentos, né? E esses seres são colocados num ambiente onde há feras muito mais fortes do que eles. Então, naquela época, a gente lê pelas histórias antigas, né, os tigres de dentes de sabre, né, os grandes animais como rinoceronte, como ursos, né, leão, os felinos todos, de modo geral, lobos. Então você tem animais muito brutos, né, muito maiores do que hoje. Até os elefantes eram violentos naquela época, mamutes, aves perigosas, né, como grandes águias, gaviões, etc. Então, o que a gente vai percebendo, crocodilos, então o que a gente vai percebendo é que o ser humano encarna num ambiente hostil. Olha a inteligência de Jesus. Encarna num ambiente hostil, com estranhos, e a única maneira dele sobreviver como raça é fazer alianças. No momento em que ele estabelece aliança, vão surgindo lembranças remotas de aprendizados de outras vidas, como acender o fogo, como fabricar a roda, como manipular metais, né? E assim a humanidade vai evoluindo em utensílios, sai da condição de nômade para a agricultura, se estabelece principalmente na região do Egito, antes a Mesopotâmia também, ao redor dos rios. Então começa a entender a importância dos rios, porque o clima é melhor, é possível plantar, colher frutos, né? Os animais também, é possível criar animais, então começa a surgir ali uma pecuária, né? uma criação de animais para fins de alimentação, e com isso vão se organizando as sociedades. Alguns espíritos mais evoluídos desse grupamento acabam se tornando poderosos, são ainda violentos, até mais, escravizam outros povos, conquistam outras terras, mas ainda assim trazem tecnologia. Cada agrupamento desses quatro tinha um domínio específico. Por exemplo, os arianos eram excelentes em guerras.
em armamentos, em conquistas. São até hoje, né? Quem são os principais descendentes hoje, na atualidade, dos arianos? São os americanos, né? Que antes tinham sido romanos, que antes tinham sido gregos e assim por diante, né? Então, são grupamentos. Mas que a gente já viveu entre eles ali, porque nós já vivemos em todos esses povos. Quem eram os mais organizados socialmente e muito ligados à vida após a morte? Os egípcios, né? Então, os egípcios dominavam tecnologias da astronomia, tecnologias espirituais, da relação espiritual com a morte. Então, o livro dos mortos dos egípcios é impressionante. O pai André até na semana passada fez uma referência específica a esse livro. Eu sugiro que vocês procurem estudar. Tem vários livros, vários vídeos interessantes que tratam sobre isso. Então, eles tinham um domínio sobre isso. Eles sabiam da importância de você ter uma vida ética e de cumprir certos mandamentos sociais. Claro que foram várias dinastias, várias épocas, vários povos no Egito. A gente não está falando de uma única situação, mas nesse período especial que eu estou citando, ele é muito importante, aquele período de Amon, né, onde se consolidou a crença no deus Osíris, na tríade, né, Osíris, Ísis e Horus. Então é algo importante que serve depois até de inspiração para que a religião católica adote também a Santíssima Trindade, né? E tem um papel de Ísis associado a Maria e assim por diante, porque tudo isso é mito, gente. Tudo está na história, tudo está no contexto, né? Então os egípcios dominavam tecnologias como a construção, como o manuseio das energias de ouro, a comunicação com esses terrestres, a construção das pirâmides, que tinham um papel energético também muito importante, e essa relação com o mundo espiritual. Já os hindus, eles eram muito fortes, ainda são, na matemática, né? Na medicina. Eles trouxeram conhecimentos muito fortes. Até hoje a medicina ayurvédica ainda é uma referência. Eles também desenvolveram uma estrutura social muito forte. Quem já teve a oportunidade de ler ou estudar o Mahabharata é uma excelente fonte de conhecimento, especialmente o trecho chamado Bhagavad Gita, que fala muito bem sobre isso, da importância da estrutura dos reis, os reis que são bons, os reis que são maus, né? Então tudo isso demonstra ali essa organização hindu e o conhecimento desses povos, principalmente pela matemática. Depois a gente tem os judeus, os hebreus, que tinham a seu favor o comércio até hoje, né? O domínio da organização social pela teocracia. Então eles eram muito fortes, muito fanáticos, principalmente no início, na crença do seu Deus. Tem toda a tradição judaica de escrever. Então um dos povos que mais trouxe elementos escritos, numa escrita que está mais próximo da nossa realidade hoje do que eram os hieroglifos ou do que eram aquelas plaquinhas, né, cuneiformes dos sumérios. Então é uma evolução importante de conhecimento. E como eles foram escravos de vários outros povos, eles aprenderam com várias nações também. Então esses quatro principais, do que se sabe sobre os povos negros que já estavam na Terra, nós trazemos muita tradição da Umbanda por conta disso, mas eles também tinham conhecimento de Atlântida, tinham muito conhecimento das ervas, tinham uma organização forte de natureza. A história, infelizmente, muito mal contada da África é que antes da escravidão havia nações muito fortes, muito bem educadas, com grandes conhecimentos, ali onde principalmente a região do Sudão, tanto que houve um período de declínio do Egito, e que os sudaneses, seria hoje, né? Os sudaneses tinham outros nomes, não sei se eram edonitas, não me lembro agora os nomes, mas eles avançaram na região do Egito, dominaram o grande Egito por um bom tempo, preservaram as pirâmides, as grandes construções,
e depois que o Egito estava organizado, eles voltaram para o que seria essa região do Sudão hoje. Vários outros locais na África têm registros, infelizmente, não tão bem documentados como dos outros povos originários, mas assim um crescimento formidável e de domínio desses povos, que eram também muito guerreiros e que acabaram depois sendo subjugados pelas raças brancas, vermelhas, amarelas, assim por diante, principalmente os arianos. Bom, dos orientais, o que a gente vê é um exemplo muito forte da disciplina, do foco, do desprendimento material. Até hoje, eles receberam também grandes missionários, como Confúcio, como Lao Tse, como Buda, depois intercalando ali os indianos com os outros orientais. Então a gente vê povos muito ricos de conhecimentos e que tinham uma única missão: crescei e multiplicai-vos. Então quando a gente fala assim, dai a César o que é de César, Jesus lá no início da criação, da nossa criação na Terra, já havia planejado que era necessário que houvesse uma organização civil, uma organização social. Por quê? Porque toda vez que a gente fala só de uma organização religiosa, a gente mistura as coisas e acaba abusando e depois dá briga por religião. Então, na revelação desses povos, o único que de fato se concentrou muito em ter uma religião específica foi o povo hebreu. Então, esse povo vai trazendo uma tradição de religião, até para que esse conhecimento tivesse registrado e fosse evoluindo também como organização social. Mas os outros povos não trouxeram muito isso. Os arianos, zero, eles praticamente não tinham nada de religião. É da onde vem toda a fonte de conhecimento ateu mesmo, não acreditavam em Deus. A gente tem uma noção muito diferente sobre espiritualidade no Oriente, né? Até hoje, se você vai no shintoísmo, no confucionismo, no budismo, eles não têm Deus. Não existe uma figura de Deus, existe uma figura de espiritualidade, mas não de Deus criador, né? A persona Deus, não existe isso lá, né? Então era um outro tipo de espiritualidade. No Egito, a relação com o mundo espiritual era muito mais prática, como a gente mais ou menos faz no espiritismo hoje. A gente sabe que tem pessoas desencarnadas que falam com a gente, então vamos aprender o que eles têm para dizer. Então, era uma preocupação menos de se alcançar um Deus único, soberano, exceto no período de Amon-Ra, que é a unificação dos deuses, mas o foco deles era fazer a comunicação com o mundo espiritual, com outras dimensões, mas sem necessariamente depender de uma figura ou de uma teocracia, de um governo religioso. Exceto também, por alguns períodos em que os faraós começam a se autodenominar deuses. Aí começa a complicar, mas isso é da humanidade, né? Isso é em qualquer lugar, né? Que o César também se achava Deus, né? Então você começa a ver isso repetir. Tem hoje até gente que se acha Deus, gente, né? É complicado. Mas assim, falando de povo de civilização. Então, o que acontece? Nessa determinação de Jesus, crescer e multiplicar-vos, isso não se deu na paz, né? Jesus bem gostaria de chegar e falar assim: Edu, o que você acha de conhecer ali uma japonesa, né? Ou chegar com um ariano e falar: olha, vai ali, tem um povo negro legal, vai ali para você conhecer alguém, casar, multiplicar. Não, assim, isso aconteceu na guerra, né? Quem foi o grande motor disso? Os arianos. Os arianos saíram invadindo tudo quanto é lugar. Você vai assim, Alexandre o Grande, vai lá, domina todos os lugares, né? Você põe lá um conquistador desse, Gengis Khan, vai lá e destrói todos os povos do Oriente, domina quase tudo lá dentro, até os limites ali das fronteiras da Europa, né? E depois você vai pegando outros povos, quer dizer, grandes conquistadores, todos eles, né? A gente vê todos esses reinos na Pérsia, né? Então você pega, e o judeu está no meio disso principalmente. O judeu, ele era toda hora escravizado, porque ele estava numa região, se a gente pensar, esquece o mapa de hoje, não tinha América. Então o que era o mundo? O mundo era no entorno do Mediterrâneo. Então você tinha principalmente ali Itália, França, Península Ibérica, que a gente conhece como Europa. Depois você ia para a Europa Oriental, que era lá muito importante, é a antiga Macedônia, né, e outros povos que vão indo hoje na região de Turquia. A Grécia, que eram as ilhas,
Depois, do lado de baixo, você tinha aquelas fronteiras descendo ali para o quê? Você tinha o que hoje, mais ou menos, você tem no Iraque, aí você tem o Irã, né? E para cá você já vai vindo ali para o que seria hoje a Arábia, aqueles países ali, depois Síria, Líbano, etc. Estou dando os nomes atuais, né? Aí vem Israel, depois você vai lá mais para frente, você já chega no território africano, que seria Egito, né? A antiga Líbia, a Líbia atual, e com outros nomes lá atrás, Marrocos. Então, isso aí era o mundo, gente. O mundo era isso. Lá escondido estavam os indianos, os hindus. Por que eles estavam escondidos? Porque tinham o Himalaia. Então eles estavam protegidos da China e estavam protegidos mais ou menos desses povos. Só podia entrar pelo Paquistão ali, mas mesmo assim cheio de cadeias de montanhas. Paquistão, Afeganistão, tudo cadeia de montanha. Então o Alexandre o Grande chegou na Índia, desistiu, foi para trás, porque não dá, é muito longe. No Irã, a mesma coisa, cadeia de montanhas. Nunca ninguém conseguiu invadir quase o Irã, né? Teve um povo que derrotou o Irã, que foi o Ciro o Grande, né? Se me fala de memória, da Síria, né? Mas então você tinha aqueles povos, o Iraque era a Babilônia. Então, essas misturas todas, o judeu ele ia passeando, porque quando você pega ali, nesse mapa que eu falei, onde é hoje Israel, a antiga Palestina, é o centro do mundo, praticamente. Pelo menos no hemisfério sul. Então tudo passava por ali. Qualquer povo. O Egito ficou forte, quer ir conquistar o mundo, ele passa por Israel. O povo assírio ficou forte, quer conquistar o mundo, ele passa por Israel, no sentido contrário. Né? O povo persa, a mesma coisa. Babilônia, mesma coisa. Então, os gregos, a mesma coisa, sabe? Então, Israel, né? Aí vem os romanos, também vai Israel. Então, Israel, aquela Palestina ali, era um lugar, um território rico, naquela época, muita possibilidade de agricultura, né? Tinha água abundante, com o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, depois o Rio Jordão, que era muito farto. Então era uma região, porto virado para o Mediterrâneo, onde estavam os fenícios, né? Vocês devem ter estudado fenícios na escola. Os fenícios eram grandes navegadores. Há até uma lenda que eles chegaram aqui na Pedra da Gávea e construíram aquela figura que está lá, né? Então, aquela história é uma história de dizer assim, olha, você tem que seguir e obedecer o governo civil que está aí. Essa foi a grande lição que os judeus tiveram durante toda a história deles até hoje. Vocês têm que seguir, aprender a seguir a lei civil. Não importa de quem esteja no poder. É a lei de obediência. Dura essa lição, né? Por quê? Porque são povos rebeldes. São povos que se acham mais importantes do que os outros na história. Se acham os prometidos, os escolhidos, né? Então é muito difícil quando você tem um profeta que diz, olha, você é o povo escolhido, né? Faz essa revelação contundente, depois vem um monte de outros profetas e diz, não, você é o povo escolhido, você vai ter a terra prometida. Gente, são 6.000 anos de história. Como é que você não acredita nisso? A partir do momento que você acredita, você começa a olhar para o resto e fala assim, eu sou melhor que os outros, porque eu sou escolhido, eu sou prometido. Aí vem Jesus e nasce lá, então, né, pronto. Então é difícil, sabe, assim, você pensar na construção de orgulho, né, de vaidade desse povo, esse inconsciente desse povo é difícil, né? E nós já fomos judeus várias vezes, tá? Então, quando eu falo, não estou falando deles não, estou falando como raça, como construção de povo, né? Somos nós também, em outros tempos. Bom, então essa condição, ela se torna, vamos dizer assim, ela chega ao ápice ali no momento de Jesus, aonde os judeus são invadidos pelos romanos. Quem são os romanos? São os arianos, né? Então, os romanos têm lá os deuses, mas eles não acreditam em Deus não, gente. Aquele ali é troca de favor. Ele falou assim, tem um pouco de magia, né? Então eu vou fazer aqui uma oferenda à deusa da guerra para ver se eu ganho a guerra. Eu vou fazer a oferenda à deusa do amor para ver se eu conquisto o meu amor. Eu vou fazer a oferenda à deusa da riqueza porque eu quero ganhar dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Então isso é muito mais superstição do que religião. É muito diferente do que a gente fala de religião como a religião judaica e como a religião cristã ou islâmica, as religiões oriundas lá do judaísmo, né? É muito diferente também do que tem no Oriente. Era uma superstição, como essa superstição também tiveram os gregos.
muito misturado com os mitos, né? Como também tiveram os nórdicos, que são os mesmos povos, gregos, romanos, nórdicos, são os arianos, né? Então a construção psíquica, a construção do inconsciente é de não acreditar num Deus, né? E assim, alguma coisa aí aconteceu, não sei o que é não, talvez seja Odin, talvez seja Zeus, talvez seja, né? Você vai criando os nomes, né? Porque isso não faz importância na vida prática deles. O que interessa aqui é o dia a dia. Vamos fazer aqui, vamos criar cidades, conquistar lugares, ter senado, leis, normas. Então, essa estrutura é própria dos arianos. Mas eles tinham que trocar esse conhecimento e aprender com os outros povos. Então, o que eles faziam? Eles iam lá, conquistavam, e aí quando chegavam lá, eles aprendiam. Falavam, caramba, o judeu faz isso aqui, é diferente. Gostei, vou começar a fazer também. Né? Aí acabava gostando de alguém, então, ou tem muitos casos terríveis de violência, como estupros, né? Muitos estupros de mulheres pelos soldados, em todas as épocas, em todos os povos. E aí o que acontecia? Começavam a gerar descendentes. No caso de Alexandre o Grande, a estratégia dele é dizer assim, ele conquistava, deixava um grupamento de soldados e falava assim, ó, passa a governar, esse estado é nosso, e vai para frente, e vai conquistando, vai indo para frente, vai deixando, então, na medida em que vai governando, vai se misturando, os soldados vão casando com esses povos, vão miscigenando. Então os arianos são grandes responsáveis pela miscigenação na terra desses povos fechados. Quem são os povos fechados? Os hebreus, os hindus e os egípcios principalmente, muito fechados. Então o ariano chega ali e ele quebra o barato. Ele diz assim, ó, que negócio é esse fazer panelinha? Bora se misturar. Então eu estou no poder, eu que mando, mas vocês podem ficar aí e a gente vai se misturar. E o que eu não gostar, vocês param. Então, o que eram as leis dos povos dominantes? É o que eles não gostavam. Mas se você pegar Gengis Khan, se você pegar os conquistadores romanos, Alexandre o Grande, todos eles eram muito curiosos de aprender, de estudar os povos que eles conquistavam, mesmo lá atrás, com os babilônios, com os antigos persas, os assírios, etc. Todos eles muito curiosos de compreender o que os povos dominados traziam. Eles tinham interesse em aprender o que eles já sabiam, né? E esse aprender o que sabia significa também troca de conhecimento, gente, né? Então, olha, a estratégia de Jesus é pegar assim, eu tenho pessoas muito brutas, muito ignorantes, muito violentas, muito diferentes entre si. Vou reunir todo mundo num planeta, um planeta onde a única chance de sobreviver é se esses povos fizerem alianças, se eles se unirem, se eles aprenderem entre si, e num determinado momento eles fundirem esses costumes, esses conhecimentos e virarem um povo terráqueo, que represente o planeta. Então essa mistura toda chama a atenção toda hora. Você fala assim, caramba, né? Tem uma coisa na Terra que não tem em outro lugar, que é um gene chamado empatia. A ciência reconhece isso. O Homo sapiens desenvolveu um gene chamado empatia. Nós somos o único animal em que olha para o outro e tem pena, tem compaixão. Você para o que você está fazendo e olha. Na verdade, hoje a ciência já sabe que não é só mais os humanos, mas foi desenvolvido na Terra. Você já tem animais que têm compaixão, principalmente os animais mais domésticos. Eles têm compaixão. Mas o ser humano é aquele que é capaz de demonstrar compaixão. Você é capaz de sacrificar a sua vida por alguém. Você é capaz de tirar uma roupa do corpo e dar para alguém. Você é capaz de deixar de comprar uma coisa para ajudar quem precisa. Você é capaz de abrir mão do seu tempo, da sua carreira, né? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Várias noites acordadas, né? Sem comer direito, sem tomar banho, né? Então, essa abnegação, ela é uma característica que a gente pensava que era só humana, mas os espíritos e os extraterrestres também nos dizem que não, que é uma característica da Terra. E que eles desenvolvem uma vida social equilibrada, condições de bem-estar, segurança, inteligência, mas eles não têm essa emoção que nós temos, né? Esse gene que ele é ao mesmo tempo amo ou odeio, mas que no fundo tende a amar mais do que odiar, né? Assim, a gente não, na grande maioria da humanidade, a gente não é capaz de chegar às vias de fato de uma violência fatal, né? A gente pode ofender, falar mal, brigar, mas assim, né? É tudo
meio que da boca para fora, tudo da emoção, né? E que depois vem o arrependimento, vem a vontade de reconciliação. Então isso é uma circunstância diferente. Então esse é o ponto que nós estamos. Então quando a gente fala assim, dai a César o que é de César, é sobre dinheiro? Mas não é só sobre dinheiro, né? O exemplo de Jesus é a moeda. Quem está nessa face? É o imperador, é Timóteo. Então a moeda é dele, dá para ele. Ele podia ter perguntado, quem está na moeda do templo, né? Então dá lá para quem for, porque ele não seguia aquilo, né? Então, e todos os exemplos dele, de comportamento de Jesus em várias circunstâncias, é de procurar seguir os costumes civis. Mas ele contestava muito os costumes religiosos judeus, porque não eram leis civis, eram leis religiosas, e a gente sabe que ele discordava de muita coisa das leis religiosas. Ele apoiava os fundamentos da religião judaica. Isso sim, ele diz, eu não vim para alterar a lei. Só que é como quem diz assim, vocês não sabem mais o que é a lei. Então, deixa eu ensinar de novo. Vamos aqui aprender de novo o que é a lei. Agora, isso aí que vocês chamam de lei não é lei, isso é costume. Isso aí é fanatismo religioso, é prático, não tem nada a ver. Se quiserem fazer, façam. Mas isso não é a lei, né? Que nem aquela discussão entre os apóstolos lá, Tiago e Paulo. Tiago dizia, não, o cara para ser cristão tem que circuncidar. Aí Paulo falou assim, você está maluco? Eu sou judeu, mas não tem nada a ver. Como é que eu vou falar lá para um grego que ele tem que circuncidar? E vai circuncidar para quê? Isso aqui, qual é o benefício espiritual que isso traz? Foi a primeira reunião dos apóstolos, dos grandes discípulos ali, era sobre circuncisão, né? E aí, obviamente, venceu, graças a Deus, o bom senso de Paulo nesse momento, para dizer, Tiago, você está exagerando. Porque você não pode seguir o fanatismo, não é o costume que importa. É a lei de amor. Jesus só tem uma lei, é o amor. Por que você está trazendo a circuncisão para isso aqui? E é claro que não era só a circuncisão, né? Tinham as abluções, tinha as outras coisas que Tiago praticava. Tiago era um judeu tradicional, né? E aí, não era só ele não, Pedro também, os outros que estavam ali, mas Paulo, que tinha sido o mais tradicional de todos, que era rabino, disse para eles, isso não faz sentido. A partir do momento que eu me tornei cristão, eu sou cristão, não sou mais judeu, eu sou cristão. E o cristão é universal. O cristão deixa de seguir essas tradições. Essas tradições, elas são específicas do judaísmo. Para que eu me torne cristão, eu tenho que ser universal. Eu tenho que abdicar da minha condição de nacionalidade e de tradição para adotar aquilo que é a lei maior, que é a lei do amor. Olha que decisão difícil, mas sábia de Paulo, né? Então, dar a César o que é de César é um pouco isso, dizer assim, olha, você quer fazer o teu costume, vai lá e faça. Mas não esquece a lei de amor. Acima de todos os seus costumes, das suas tradições, tem que estar a lei de amor. Então, se você quer ver numa sociedade fechada, você acha, né, se você é mulher e concorda que tem que usar burca, que tem que seguir a subordinação masculina, etc., porque você acha que faz algum sentido, ok. Mas ali tem que estar a lei de amor. E o homem também, se vai praticar isso. Tem amor nisso? Porque se tiver amor de verdade e aquilo for só o costume, tudo bem. Entende a diferença? Né? O que não pode é ter a maldade. O que não pode ter é a opressão, é o abuso. Então, só que a gente às vezes mistura as coisas. Que eles chamam de apropriação cultural, né? Então você pega assim, vários povos antigos, xamânicos, principalmente descendentes lá dos Atlantes ainda, usavam ervas da natureza para estados de alteração de consciência, né? Então assim, descobriram lá, cada povo tem o seu. Aqui no Brasil é muito famoso aí o Santo Daime, né, que eles chamam de ayahuasca hoje. Lá no México é o peyote. Se você, no interior do Brasil, você tem na Umbanda Jurema, né? E sei lá, tem várias plantas que são alucinógenas e que produzem isso. Então, vários locais do mundo se praticava isso. Agora, se fazia isso como? Dentro de um ritual. Então você tinha um costume, você tinha um ritual, havia todo um preparo, um momento específico para você fazer isso, uma orientação de um sacerdote ou um médico, como vocês queiram chamar, para o uso daquela erva, né? E não era todo dia, não era toda hora, não era de qualquer maneira. Aí a gente vai lá, acha legal, porque aquilo dá uma viagem, e aí a gente não sabe para onde está indo, mas o barato é legal, então a gente vai e começa a tomar ayahuasca, e acha que está tudo bem.
ou começa a fumar maconha e acha que está tudo bem, ou começa a usar LSD e acha que está tudo bem. Né? Não é assim. A gente está aqui aterrado, né, com essa consciência tridimensional apenas, não é por acaso. Porque a gente não tem a evolução moral suficiente para sair por aí viajando pelo astral. A gente vai para onde? Vai ser levado pela afinidade. Qual é a afinidade que a gente tem? Parem para pensar no que vocês fazem 80% do tempo acordados. O que vocês fazem? Vocês estão fazendo bem? Praticando a caridade, estudando, né? Pensando em espiritualidade, rezando? Garanto que não. 80% do tempo a gente está preso à vida material. Trabalhando, se organizando, se ocupando, se divertindo, sei lá o quê. Então, quando você vai dormir, você acha que você vai para onde? Então, ou a gente se educa nesse processo espiritual, saber conviver como fizeram os egípcios, né? Esse melhor conhecimento é do Egito, e a gente aprende a lidar com isso. Isso tem o seu momento, isso tem a sua forma correta, né? Mesmo que tenha que usar alguma coisa, não precisa. Hoje, com o Espiritismo, a gente demonstra que não precisa usar nada. Você faz isso sem ter psicotrópico nenhum, né? Tem outras maneiras de você alcançar esse estado de êxtase, né? Mas não dá, o que não dá para fazer é pegar a ferramenta e deturpar a ferramenta. Então, cuidado, né? Porque assim, isso é lá de César, cara. Olha, se você for fazer, segue lá, vira romano. Não dá para a gente querer aproveitar só um pouquinho, né? Ou para a gente começar a achar normal que a humanidade inteira deva ficar anestesiada, que é o que está acontecendo hoje. O que é que a indústria de medicamentos e a medicina tradicional costumam fazer? O paciente chega lá, muita angústia, muita depressão, muita tristeza, muita dor. Tranquilo. Então aqui você prescreve os medicamentos. Então você passa durante o dia focado, você toma o medicamento vai ficar pilhado, focado, e aí você não vai conseguir dormir, obviamente, que você teve que tomar um medicamento para você ficar pilhado, focado. Aí você chega de noite e você toma o medicamento para apagar. Aí você dorme. Ok, isso funciona por um tempo. Depois, o que acontece com a sua cabeça? Para onde vai? Quais são as reações que a gente passa a ter? Né? Mas Rivotril, eu conheço um monte de gente que toma aquele suquinho. Toda hora, pinga lá umas gotinhas, né? E vários outros medicamentos, né? Não vou fazer propaganda aqui. Mas assim, é um absurdo, porque a gente está se enganando como sociedade. A gente está virando uma sociedade anestesiada e uma sociedade que não tem mais resiliência à dor. Olha como está vindo essa geração. Essa geração de hoje, ela tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Os casos de ideação suicida e suicídio são gigantescos por falta de resiliência. Porque na primeira perda, no primeiro emprego, no primeiro amor que termina, já vira uma catástrofe. Na primeira rejeição, no primeiro bullying. Só que isso não acontecia com as outras gerações, porque as outras gerações estavam muito expostas a isso e não tinha remédio. Isso era mais ou menos considerado normal. Ok, não é normal, tem que ter tratamento. Mas quando a gente troca o tratamento por química, a gente tira a possibilidade da pessoa construir por ela mesma os mecanismos de defesa psíquica para ela aprender a lidar com essas circunstâncias. Gente, o que é a vida se não perdas, se não decepções, se não frustrações? A vida é feita disso, né? De quedas, de perseguições. Então, nós vamos pensar muito bem como uma geração de transição planetária, se faz sentido ceder a isso. E eu sei que não é fácil largar para quem já começou. É muito fácil começar, porque as promessas são incríveis. Você vai no psiquiatra e fala, não, amanhã você já está melhor. Toma hoje que amanhã você já está melhor. E aí, para quem está numa angústia desesperadora, você falar que você toma uma droguinha e a pessoa está bem. Agora, será que é muito diferente do que as pessoas que não vão a psiquiatras e compram drogas na rua fazem? Por que vocês acham que as pessoas usam cocaína?
Por que as pessoas chegam no crack? Porque elas estão super bem na vida, elas falam assim, não, eu vou ficar melhor ainda? Gente, elas estão comprando alívio. Não é muito diferente da gente ir numa farmácia, não é muito diferente da gente ir no médico, pedir uma prescrição. A dependência é muito parecida, inclusive, o desmame desses medicamentos psicotrópicos é muito difícil. E os efeitos colaterais, a longo prazo, são terríveis. Estou falando aqui de psicotrópico, mas eu podia falar de uma doença crônica, como diabetes, que tem origem emocional. Tem um desequilíbrio alimentar? Também tem, mas é muito de origem emocional. Mas qual é o médico que vocês conhecem que fala para você assim, olha, vai resolver os seus problemas emocionais? Se tiver, eu dou parabéns. Está indicando um psicólogo, um psicanalista, né? Fazer um tratamento. Mas na grande maioria das vezes ele fala, não, está aqui, olha, está aqui a receita, ó, não come açúcar, não come nada de carboidrato, não come gordura, blá, 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 faz a dieta básica e dá lá, né, meia dúzia de medicamentos. Agora tem umas injeções maravilhosas que você perde 10 quilos numa pitada, né? Você paga R$1.000, pá, aplica aquela injeçãozinha ali, perde 10 quilos. E a gordura do fígado diminui. Então assim, essa coisa mágica, não é mágica, gente, não é mágica. Isso não é tecnologia. Tem que tomar cuidado. Claro que pode fazer uso disso, mas tem que tomar cuidado com o efeito colateral, tem que tomar cuidado com dependência. Então, esse dar a César é saber viver do mundo. Tem uma frase que sintetiza bem isso, que diz assim, estar no mundo sem ser do mundo. A gente não tem jeito, a gente precisa viver na sociedade, né? Tudo que a gente come é industrializado. Eu não posso falar assim, agora eu vou virar natureba, eu vou plantar aqui no meu quintal, tal. Não dá, chega uma coisa que você não vai conseguir ter. A gente não vai ter condição de ter autossubsistência numa cidade como Rio de Janeiro. Você pode fazer isso no interior, talvez, né? Permacultura. Mas muito difícil viver numa cidade grande e você conseguir se alimentar de forma saudável e natural. Então a gente está sujeito a isso, a gente respira o ar poluído, a radiação de tantos testes nucleares que foram feitos, e as bombas atômicas e Fukushima e... como chama aquela usina lá da Rússia e da Ucrânia que estourou, que esqueci o nome agora. Chernobyl, né? Então se você pegar toda a radiação que está na atmosfera da Terra por conta desses experimentos atômicos, dessas explosões, vocês acham que já não chegou na gente? Por que nos últimos 30 anos tem um avanço absurdo de câncer? É radiação, é alimentação, né? É uso inadequado de medicamentos, é radiação também de aparelhos eletrônicos e assim por diante. Quer dizer, então, como é que a gente vai estar encarnado e não ter isso, né? A gente não tem... Se você pegasse uma pessoa lá na Idade Média, 1000 anos atrás, e fala assim, ficou congelado, aí traz ela para cá agora, do jeitinho, com aquela genética que ela tinha, ela nasce e morre. Porque o ar de hoje é muito mais pesado, muito mais tóxico, tem muito mais radiação, tem muito mais vírus. Então ela não vai conseguir sobreviver. E a gente também não sobreviveria lá, mas... Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o que nós queremos como sociedade? As nossas escolhas espirituais, elas precisam ser sensatas. Chega da gente ficar seguindo manuais, chega de seguir sacramentos, chega de ter rituais. A cura é um processo de reforma íntima. O bem-estar é uma reforma íntima. A gente não vai retirar a dor. Os budistas dizem assim, a dor não é opcional, mas o sofrimento é. Quer dizer, a maneira como a gente reage à dor é opcional. A gente pode aprender a lidar com a dor, né? A gente pode aprender a aceitar de alguma forma a dor. Que dor que eu estou falando? A dor das perdas, das frustrações, dos conflitos, dos problemas que a gente tem. Então, dar a César o que é de César é um pouco separar essa condição de vida onde a gente é levado a ter um modelo de relacionamento social em que os costumes, as tradições não podem prevalecer sobre as leis maiores do amor e da fraternidade. Tão simples quanto isso. A grande genialidade de Jesus é trazer uma lei simples,
Amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Que é hoje traduzido na filosofia como o princípio da reciprocidade. Eu não vou fazer a ninguém aquilo que eu não quero que façam a mim. E eu vou fazer aos outros o que eu espero que façam por mim. É o princípio da reciprocidade. Então, se a gente for capaz de fazer isso, os conflitos, eles começam a solucionar naturalmente. Aí você vai dizer assim, mas tem muita gente ainda que é ignorante, que pratica maldade. Tem. Mas vou voltar ao primeiro exemplo que eu dei da sala de aula. Você tem 30 alunos numa sala de aula e um que é o que desequilibra tudo. O que é que o professor vai fazer com esse aluno? Ele já tentou conversar, educar, de silêncio, participação. Os alunos já fizeram tudo que eles podiam. Esse aluno não consegue se integrar na turma. O que vocês acham que vai acontecer com esse aluno? Ele vai sair da turma, gente. Ou ele vai repetir de ano, ou ele vai ter que ir para outra escola. Porque não dá, você não pode atrapalhar 29 alunos por causa de um. Então, o que é o exílio planetário? O que é a transição planetária? É separar. Isso é o joio do trigo. Só que a proporção é essa que eu falei, é 1:30. Na verdade, é muito maior do que essa. É muito menos gente desequilibrada do que equilibrada. Então, o que a gente precisa é tomar a decisão de que lado que a gente quer ficar. Nós somos povos rebeldes, viemos de rebeldias, por todos esses caminhos que eu falei antes. Mas o momento é o momento em que a gente tem a chance de pensar sobre isso, de raciocinar e fazer escolhas. Então eu me deparo com alguém que é violento, eu vou reagir à violência? Deixa ele falar lá o que ele quer, ficar na vibe dele de negativa, de violência, você escuta e vai para outro lugar. Tentar não reagir. Claro, se tiver que se defender, se não for outra maneira, ok, mas não chegar, nem deixar chegar nesse estágio, esse é o ideal. Deixa a pessoa com a violência dela. Se for familiar, se for alguém próximo, em algum momento ela vai se arrepender, vai despertar. Às vezes demora anos. Eu tenho paciente que conta a história de que os pais, pai especificamente, demorou quase 40 anos para se dar conta do mal que ele fazia para o filho. Mas 40 anos depois, ele entendeu que ele fazia mal. Então, isso também é parte do nosso aprendizado, da nossa resiliência. De novo, resiliência. Então, a gente vai passar por aflição? Vai. Mas a gente não precisa se entupir de medicamentos e drogas para lidar com isso. A gente pode aprender a lidar com a nossa condição psíquica, sabe? Com equilíbrio, com oração, com prece, com uma ocupação mental saudável, útil. Como a gente não precisa se render ao trabalho nocivo. Eu vejo tanta gente reclamando de trabalho, eu falo assim, você já tentou mudar de trabalho? Mas eu vou ganhar menos. Vai. Vou ter que mudar de cidade. Vai. Então, não dá para ter tudo o que a gente quer. Mas o que é mais importante para você? É a tua saúde, o teu bem-estar, são os seus valores? Ou é o dinheiro? Ou é o status que você tem? Então não reclame do trabalho. Porque você está exatamente onde você queria estar. E o preço é esse. Jesus traz uma mensagem que ela é sensata. É direta para a gente. Não dá para reclamar. A gente colhe o que a gente planta. Então o que é reforma íntima? É plantar. Mas eu vou demorar para recolher. Vai, porque você podia ter começado antes, né? Agora você está no meio da sua vida, não começou, começa agora. Mas eu não vou conseguir colher nessa vida, já estou com 80 anos. Tá bom, planta para a próxima, né? Quando você encarnar de novo, você vai colher lá. A gente vê a dona Terezinha aqui com 80 e quantos? 86, 87 anos. Dona Paula com 104 anos. Gente, plantar para a próxima encarnação. Você não quer plantar para essa, planta para a próxima. Porque você vai ter que voltar. Então começa a plantar. Mas eu não consigo me controlar, eu sou muito nervoso, eu tenho muito impulso. Escolhe um. Escolhe um problema. E tenta mudar esse. Ninguém é perfeito. Ninguém está dizendo que você tem que virar santo em uma encarnação. Mas, cara, se você puder diminuir pelo menos aquilo que você causa de muito mal aos outros, já é uma grande vantagem. Você quer continuar causando mal a você mesmo? Ok, mas pelo menos tenta de ser menos cruel na vida que você leva. Tenta ser mais leal na expectativa do que as pessoas apostam em você e esperam que você faça. Tenta trazer mais bem à humanidade.
E isso é uma questão de escolha. E há com as consequências disso. Escolha uma coisa, mas mude, porque é isso que vai fazer toda a diferença na hora que a gente parar numa transição e dizer, bom, acabou aqui essa vida, tem que partir para outra, e aí, como é que fica? Bom, fica aquilo que você realizou, né? Quem que vai julgar isso? É você mesmo. Somos nós mesmos que vamos julgar, né? A imagem que os egípcios falavam, você vai pegar seu coração, vai botar numa balança e ali tem uma pluma. Se o coração for mais pesado, você errou mais do que acertou. Se ele for mais leve que a pluma, beleza, você está muito bem, está no caminho, né? O que é o coração? É o sentimento, é a empatia, é a compaixão. Então esse é o caminho que a gente tem que seguir. O dinheiro é importante nisso? O dinheiro é instrumento, gente, é ferramenta. Se a tua intenção é boa, o dinheiro vai servir no meio aí, quer que seja. Jesus não estava preocupado com o dinheiro. Os judeus tentaram fazer Jesus dizer que era muito importante. Ele disse, isso não é. Dá aí, paga o tributo. Vamos falar de outra coisa que é mais importante. O tributo é o de menos. Então que a gente possa ter essa lucidez. Não estou dizendo que é fácil, mas quando isso se torna mais lúcido, fica sim mais fácil fazer essas escolhas, né? E que a gente tem aqui nessa casa, os nossos amigos espíritos que nos acolhem, né, que nos recebem, também o auxílio para essa fortaleza, recebendo as energias necessárias, positivas, atraindo os bons pensamentos para se manter nessa lucidez de escolhas, na paz e na luz. Graças a Deus.